Eu nasci e cresci na Fazenda São João, no interior de São Paulo, à beira do rio Paranapanema. A vida por ali sempre foi simples, mas dura. Desde que me entendo por gente, o rio foi a principal fonte de tudo o que a comunidade tinha. No começo, até parecia uma bênção. O rio dava vida à terra, fazia crescer a lavoura e, com isso, trazia sustento para o povo da região. Mas, ao longo dos anos, eu percebi que havia algo de estranho nele. Algo que parecia estar sempre ali, à espreita, esperando o momento certo para se mostrar. Os dias na fazenda eram longos e árduos. Acordávamos cedo, ainda antes do nascer do sol, e só voltávamos para casa depois que a noite já tinha caído. As tarefas não paravam: a plantação, o cuidado com os animais, o cultivo das hortas. Meu trabalho, como o de todos, era basicamente sustentado pela boa vontade da terra e a generosidade do rio. Sem o rio, nada daquilo seria possível. Ouvíamos às vezes as histórias dos mais velhos, que contavam sobre o tempo em que o rio parecia ter uma força ainda maior, mas tudo aquilo sempre soou como um conto distante, mais uma daquelas lendas que morriam com os antigos. Cresci ouvindo falar da mulher da água, uma história que passava de geração em geração. Diziam que ela atraía os homens para o rio, fazendo com que se afogassem sem que pudessem resistir. Mas, para mim, era apenas mais uma dessas histórias fantásticas que os mais velhos contavam para assustar os jovens. Eu nunca dei muita atenção a elas, até aquela noite. A noite caiu como todas as outras. Eu estava indo para casa, cansado, mas com o corpo acostumado à rotina. A escuridão do rio parecia mais espessa do que o normal, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mas eu ainda não sabia o que estava prestes a mudar minha vida para sempre. O sol já havia se posto, e a noite envolvia a Fazenda São João com um manto de escuridão profunda. O trabalho tinha sido exaustivo, como sempre, e eu caminhava lentamente pelo caminho de terra, o cansaço me fazendo perder a pressa de chegar em casa. As árvores ao redor pareciam se curvar com o peso da noite, e o rio, à minha esquerda, murmurava baixinho, como se soubesse de algo que eu ainda não compreendia. Tudo estava tranquilo, ou pelo menos parecia estar. À medida que me aproximava das margens do rio Paranapanema, algo estranho me chamou a atenção. Uma figura alta e magra, quase esquelética, parecia flutuar sobre a água, distante o suficiente para que eu me perguntasse se estava vendo o que realmente via. A silhueta, sem contornos definidos, parecia deformada, como se a própria forma daquilo fosse algo impossível de descrever. Eu fiquei parado, a respiração travada, sem entender o que estava acontecendo. Aquela visão não era normal. Algo na quietude da noite e na imensidão do rio fazia com que eu não conseguisse me mover. A figura, de uma maneira inquietante, não estava refletida na água, como seria de se esperar, mas parecia caminhar sobre ela, como se a superfície não fosse um obstáculo. Eu a observei por um momento, tentando compreender o que meus olhos estavam vendo. Não havia vento, não havia som, apenas a figura estranha, deslizando lentamente sobre a água escura. Quando a figura finalmente se virou, meu corpo inteiro se contraiu em pânico. Seu rosto, pálido e vazio, não tinha olhos. Apenas buracos negros onde deveriam estar. A sensação de que algo não estava certo tomou conta de mim de forma insuportável, como se eu fosse incapaz de escapar daquela presença, daquela entidade.
Naquele instante, todas as certezas que eu tinha sobre a realidade começaram a desmoronar. O medo gelou minha espinha e eu sabia que, mais do que uma visão, o que eu estava vendo era algo real, mas inexplicável. Na manhã seguinte, o ocorrido ainda martelava em minha mente. O rosto sem olhos da figura, os passos sobre a água. Era como se minha visão não fosse mais confiável. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Então decidi procurar os mais velhos, aqueles que conheciam as histórias e lendas da região. Talvez pudessem me dar uma explicação. Fui até a casa de seu Benedito, um homem de cabelos brancos e olhar distante, que morava há muitos anos na fazenda. Ele sempre falava em tom baixo, como quem sabia demais. Quando comecei a relatar o que via à beira do rio, seu olhar se escureceu e ele me pediu para sentar. "Você viu a mulher da água, meu filho?" disse ele com uma calma inquietante. "Ela vem sempre nas noites silenciosas, atraindo os homens para o rio. Não há como escapar. Quando alguém vê ela, o destino já está selado." Seu Benedito explicou que a mulher da água era uma figura mítica, mas muito real para os que viviam naquela região. Contou-me sobre os homens que desapareciam ao se aproximarem do rio, dizendo que alguns nunca mais voltaram. Os que sobreviveram falavam de uma força sobrenatural irresistível que os chamava para a água como um canto de sereia. Não havia escapatória. Quando ele terminou, eu estava gelado por dentro. Eu, que sempre acreditei ser apenas uma lenda, agora estava imerso nela. O rio não era só água. Era um lugar de mistério e perigo. Seria eu mais uma vítima? Ou algo mais estava em jogo? A vida continuou, mas algo mudou em mim desde aquela noite. O rio, que antes era apenas um companheiro silencioso da nossa existência, agora se tornava uma presença constante na minha mente. Eu tentava esquecer o que vi, tentava convencer a mim mesmo que era apenas um pesadelo. Mas à medida que os dias passavam, a lembrança da mulher da água parecia crescer, como uma sombra cada vez mais forte. Tive sonhos vívidos todas as noites. A figura sem olhos me perseguia e a cada vez ela se aproximava mais. O som do rio correndo se misturava com os sussurros em meus ouvidos, até que eu acordava, suando frio, com o coração batendo forte no peito. Cada sonho me deixava mais inquieto, mais ansioso. Eu sabia que em algum lugar, naquele rio profundo, ela ainda me esperava. Com o tempo, a sensação de ser atraído pelas margens do rio foi se intensificando. Era como se algo dentro de mim me chamasse, me empurrasse para lá, mesmo quando tentava afastar o pensamento. O rio parecia estar me observando, esperando minha fraqueza. Certa tarde, quando atravessava uma trilha isolada, uma brisa gélida atravessou meu corpo, paralisando-me. Olhei para a frente e lá estava ela, a silhueta esquelética, parada sobre a água. Eu fiquei imóvel, o medo e a curiosidade travando meu corpo. A figura não estava mais à distância, ela estava mais próxima, mais real do que nunca. Eu sentia uma pressão em meu peito, como se uma força invisível me puxasse em direção ao rio. Lutei contra o desejo de caminhar até ela, mas a força era quase irresistível. No entanto, antes que pudesse dar um passo, um pavor indescritível me tomou, e num movimento rápido, corri para longe, sem olhar para trás. Ofegante, me vi novamente à mercê de algo que eu não conseguia entender. Estaria eu sendo dominado pela lenda? Ou algo mais sombrio estava acontecendo? O peso daquilo que eu estava vivendo
Me forçou a olhar para o passado, a procurar respostas onde eu nunca imaginaria. Eu sabia que algo estava me ligando ao rio de maneira mais profunda do que eu imaginava. Então, decidi perguntar à minha avó, que sempre teve os olhos atentos às histórias antigas da fazenda. Ela foi uma das poucas que ainda lembrava de tudo o que os antigos falavam. Ela me contou com uma voz baixa e grave sobre a mulher amaldiçoada que se afogou no rio muitos anos atrás. Ela era bonita, mas carregava um destino cruel, disse minha avó. A mulher, que morava em uma das primeiras casas ao longo do rio, se afogou depois de um acidente que a fez cair na água. Seu corpo nunca foi encontrado, mas sua alma, segundo os relatos, nunca encontrou descanso. Desde então, ela passou a vagar pelo rio, atraindo os homens para sua morte. O que mais me impressionou foi o que minha avó disse em seguida. Eles dizem que, quando a mulher da água escolhe alguém, o destino já está selado, não há como escapar. Aquelas palavras me deixaram inquieto. Eu nunca imaginei que aquela história fosse real, mas agora, com tudo o que vinha acontecendo, algo dentro de mim começava a aceitar que eu estava mais envolvido do que eu gostaria. Talvez a lenda não fosse apenas uma história. Talvez eu fosse o próximo a sucumbir àquela força do rio. A sensação de destino inevitável me consumia cada vez mais. O peso daquelas noites sem descanso e das visões da mulher da água me empurraram até o limite. Não podia mais viver com a dúvida. Decidi voltar ao rio. Sabia que ali estava a chave para entender o que estava acontecendo e talvez, se fosse ousado o suficiente, pudesse encontrar uma maneira de escapar da força que me consumia. A noite estava especialmente escura, sem estrelas no céu. O som do rio, como sempre, parecia cantar baixinho, uma melodia que me atraía cada vez mais. Cheguei até a margem, onde a terra parecia mais fria, e olhei para as águas turbulentas. Eu sabia o que estava prestes a acontecer. A mulher da água se mostraria mais uma vez, como sempre. E eu agora estava preparado. E então ela surgiu, mais real do que nunca. Seus cabelos escorriam como a correnteza, presos à água que parecia formar uma extensão dela mesma. Seu rosto desfigurado, sem olhos, olhava diretamente para mim como se soubesse exatamente o que eu pensava. Eu não podia me mover. A presença dela era esmagadora, como um peso sobre meus ombros, tentando me arrastar para o fundo. Uma força invisível começou a me puxar. Meu corpo tremia e eu sentia uma névoa escura invadir minha mente, tentando me dominar. Eu sabia que não poderia deixar aquela força tomar conta de mim, ou seria o fim. A voz da mulher da água ressoava na minha cabeça, me chamando, pedindo para me entregar. Mas eu não podia. Lutei com todas as minhas forças, tentando afastar a presença dela. Meu corpo estava sendo puxado com uma força incontrolável, mas com um esforço desesperado, afastei a mão da água gelada. Gritei, um grito que ecoou pela noite, e finalmente a pressão se quebrou. Quando me vi livre, corri para longe, sem olhar para trás. O coração batia forte e a mente ainda estava turva. Eu escapei. Mas a luta deixou marcas profundas, como se a mulher da água ainda estivesse me observando, esperando. Agora, mais do que nunca, sabia que não podia ignorar o rio. Ele havia me tocado, e talvez nunca mais eu pudesse me livrar daquela conexão. Eu voltei para a fazenda, mas algo dentro de mim já não era mais o mesmo. O corpo estava fisicamente intacto,
mas minha alma carregava as cicatrizes invisíveis de um confronto que mudara minha essência. O rio ainda estava ali, imóvel e traiçoeiro, mas eu sabia que, de algum modo, ele havia me marcado de forma irreversível. Os pesadelos começaram logo após aquela noite. Cada sonho era uma repetição daquilo que vi na beira do rio, com a mulher da água me observando, seu rosto desfigurado, seu corpo se arrastando pelas águas, como se me chamasse para o fundo. O medo não era mais uma sensação passageira. Ele se infiltrava em minha mente, a ponto de me fazer acordar no meio da noite, com o coração disparado e a sensação de que algo invisível ainda me perseguia. O rio agora era mais do que um corpo d'água. Era uma entidade viva, uma força de destino que me havia tocado, e sabia que, embora tivesse escapado, jamais poderia me desvincular de sua maldição. Olhei para as águas pela última vez, sentindo o frio na espinha. A mulher da água ainda me observava, de alguma forma, esperando o momento certo para chamar o próximo desafiante. Eu me afastei da margem, mas sabia que, enquanto o rio existisse, o mistério permaneceria. Talvez eu tivesse vencido aquele confronto, mas ao olhar para o horizonte, percebi que o verdadeiro fim ainda estava por vir. Ou talvez fosse apenas o começo. A entidade do rio continuaria sua vigília, aguardando. E o medo agora era algo que eu carregaria para sempre. Eu sou Sebastião Pires, pescador, e trabalho na calada da noite. Minha vida se resume ao rio Paranapanema, cujas águas escuras eu conheço como a palma da minha mão. Vivo na pequena Vila Paraíso, um lugar esquecido pelo tempo, no interior de São Paulo, onde a vida segue sem pressa, entre pescarias e histórias antigas. A vila está situada bem à beira do rio, e a lua cheia é a minha única companhia quando me despeço do calor do dia para mergulhar na fria escuridão das águas. Desde jovem, acostumei-me a pescar à noite. O peixe só vem às águas à luz da lua, e é isso que me mantém no rio, noite após noite. A sensação de estar sozinho, de sentir o vento batendo contra a pele e de ver a água refletindo a luz prateada da lua, tudo isso sempre me trouxe um tipo de paz. Mas, ao mesmo tempo, nunca pude negar que há algo estranho, algo profundo e insondável naquele lugar. A cada lançamento de rede, a cada movimento na canoa, sentia-me observado. Não sei se é a própria natureza do rio, com seus mistérios e lendas, ou se o peso das histórias que ouvi durante toda a minha vida, mas algo sempre me fazia sentir que o rio não é tão pacífico quanto parece. Os mais velhos falam do caboclo do rio, uma entidade que vive nas profundezas e que se alimenta da alma daqueles que se aventuram sozinhos à noite. Eu, cético como sempre fui, costumava rir dessas histórias. No entanto, algo dentro de mim, talvez um instinto perdido no tempo, sempre me dizia que o rio era muito mais do que aparentava. Era uma noite como tantas outras. A lua estava alta e o rio, calmo, parecia refletir o brilho prateado que caía sobre suas águas escuras. Eu estava lançando minha rede como sempre fizera. O som das águas e o vento leve eram as únicas coisas que quebravam o silêncio da noite. Mas de repente algo me fez parar. Um som estranho, um choro, como o de uma criança. No começo, achei que fosse algum animal perdido nas margens do rio. Os animais por aqui fazem ruídos estranhos de vez em quando, e a ideia de que aquilo poderia ser apenas uma coruja
ou algum filhote de mamífero me fez não dar muita atenção. No entanto, o choro não cessava, e o que era mais perturbador parecia se aproximar. Eu me mantive imóvel, tentando ouvir melhor, tentando identificar de onde vinha aquele som. A água ao redor de minha canoa estava absolutamente silenciosa, mas o choro continuava, crescendo, como se estivesse vindo das profundezas do rio. Era como se a criança estivesse clamando por ajuda, e a cada segundo o som parecia se aproximar mais e mais de mim. Foi então que algo dentro de mim, algo que eu nunca soubera explicar, me disse que não era para ignorar. O coração começou a bater mais forte, e uma sensação estranha, que eu nunca havia sentido, tomou conta de mim. Eu hesitei. Meu corpo me dizia para ir embora, mas uma curiosidade insana, como se o rio estivesse me chamando, me fez decidir investigar. Remando lentamente, eu segui o som. Cada vez que o choro se intensificava, uma sensação de frio me percorria a espinha. Algo estava muito errado ali, mas eu não sabia ainda o que era. O som continuava, agora mais claro, mais insistente, como se estivesse me chamando. Remava com mais urgência, meu corpo tenso, e o que antes parecia ser apenas um capricho do vento, agora se tornava uma inquietação crescente. Foi então que vi a ilha. Não era grande, mas estava bem no meio do rio, cercada por uma densa neblina que parecia emanar das águas. Ela parecia deserta, mas algo na forma como a neblina a envolvia me fazia hesitar. A canoa se aproximava, e eu não conseguia afastar a sensação de que o lugar não era seguro. A atração, no entanto, era mais forte que meu receio. Algo naquela ilha me chamava, como se guardasse um segredo que precisava ser desvendado. Quando encostei na margem, a neblina parecia mais densa, e o choro da criança, agora mais perto, ressoava como uma verdadeira pressão no ar. O vento estava parado, a água calma como um espelho, mas havia uma estranha sensação de desconforto no ambiente. A ilha, que antes parecia apenas um ponto isolado no meio do rio, agora se revelava como um lugar de silêncio profundo, onde até o som das águas parecia abafado. Cauteloso, eu desci da canoa. A margem estava coberta de pedras e vegetação densa. Quando dei o primeiro passo em direção ao centro da ilha, o choro ficou ainda mais nítido. Era como se viesse de dentro da terra, do próprio coração da ilha. E por um instante eu senti que algo ali não estava certo. Algo me observava. A cada passo que dava na ilha, o choro parecia se intensificar. Era agora um som contínuo, uma súplica que rasgava o ar, penetrava minha mente e me arrastava ainda mais fundo. Segui em frente, sentindo o peito apertado, como se cada respiração fosse mais difícil. Então, de repente, tudo silenciou. O choro cessou abruptamente e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Foi nesse instante que eu o vi. De repente, diante de mim, surgia uma criatura pequena, agachada sobre as pedras, com a pele pálida e suja. Seus olhos, vermelhos como brasas, fixaram-se em mim com uma intensidade aterradora. A criatura não parecia humana, mas ao mesmo tempo exibia traços que lembravam um homem, apenas distorcidos, deformados pela escuridão do rio. Seus dentes afiados brilharam na penumbra, e uma sensação de repulsa tomou conta de mim. O medo era instantâneo, mas algo mais profundo me dizia que eu não poderia fugir. A criatura se moveu em minha direção, deixando um rastro de um cheiro nauseante, de podridão, como se a própria terra onde pisava estivesse morrendo. O ar ao redor de nós parecia mais pesado,
e eu pude sentir a pressão em meus pulmões, como se o espaço estivesse ficando menor a cada segundo. O caboclo do rio, como ouvi falar nas histórias, agora estava diante de mim. Ele se alimentava das almas perdidas, dos pescadores solitários como eu, daqueles que se atreviam a entrar em suas águas à noite. O medo tomou conta de mim, mas algo dentro de mim, uma antiga resistência, me impulsionou a agir. A experiência na pesca, o instinto de sobrevivência, me fizeram reagir rapidamente. Com um movimento brusco, dei um passo para trás, empurrando minha canoa para o rio, tentando afastar-me da criatura que avançava, como se tivesse toda a intenção de me consumir. A criatura parou por um instante, seus olhos me observando com uma fúria selvagem. Ela recuou lentamente, desaparecendo na névoa. O choro voltou a soar, mais fraco agora, como se a criatura estivesse se afastando. Eu, ofegante e sem forças para seguir, apenas olhei para o rio, sabendo que havia escapado por pouco. A criatura desapareceu na névoa com a mesma velocidade com que apareceu, mas o pânico em meu peito não diminuiu. O ar estava pesado e uma sensação estranha me envolvia, como se a própria terra estivesse viva, respirando ao meu redor. Com os olhos fixos na água, corri em direção à minha canoa, mas a névoa, densa e impenetrável, parecia me envolver, me cegando. A cada passo, o rio se tornava um emaranhado de sombras e névoa, e eu mal conseguia distinguir onde o chão terminava e a água começava. Aquela espessa neblina parecia me aprisionar, como se o próprio rio tivesse se fechado ao meu redor. O som do choro havia cessado, mas uma sensação de ser observado, de estar sendo seguido, tomava conta de mim. Olhei para os lados, mas só vi sombras se movendo na névoa, como se algo estivesse se esgueirando por entre os troncos e pedras. O caboclo estava lá, em algum lugar, esperando, talvez se aproximando mais uma vez. O medo gelado me invadiu por completo, e o desejo de fugir tornou-se uma urgência desesperadora. Cada passo parecia me afastar da minha canoa e, ao mesmo tempo, me aproximar de algo que eu não queria ver. O som de passos, pesados e arrastados, ecoava em minha mente como se a criatura estivesse logo atrás. Com um último esforço, consegui localizar minha canoa. Pulei para dentro dela com um impulso, quase sem pensar, e comecei a remar com toda a força que meu corpo ainda podia suportar. A névoa parecia querer me engolir, mas a canoa se afastou lentamente da margem, me tirando do alcance daquilo que me perseguiu. Por ora, eu estava a salvo, mas sabia que aquilo não era o fim. O rio, de algum modo, nunca me deixaria em paz. Eu cheguei à Vila Paraíso exausto, mas a sensação de alívio foi breve. O rio ainda corria em minha mente, e o som do choro, a imagem dos olhos vermelhos e os dentes afiados, pareciam me assombrar a cada passo. Quando pousei minha canoa na margem e olhei para as casas da vila, uma sensação de estranhamento tomou conta de mim. O lugar que sempre me fora familiar agora parecia distante, como se algo tivesse mudado dentro de mim. Tentei contar o que havia acontecido, mas os outros pescadores, homens que conheciam o rio como a palma da mão, apenas riram. Histórias de pescador, disseram, zombando de mim. Falaram sobre as lendas, sobre o caboclo do rio, mas para eles tudo não passava de superstição. Eu sabia que o que eu tinha visto era real, mas me sentia impotente diante da incredulidade deles. Foi então que uma velha moradora da vila, Dona Maria, me procurou. Ela conhecia as histórias antigas, as que os mais jovens zombavam,
mas que para ela eram a mais pura verdade. Ela me disse com uma voz baixa e grave que o caboclo do rio não era apenas uma lenda. Ele se alimentava das almas dos que se aventuravam nas águas à noite, daqueles que estavam perdidos, sem rumo. Ela me alertou que ele voltaria e que se eu não enfrentasse o ser, minha alma também seria devorada. Aquelas palavras mexeram comigo de uma maneira que eu não soubera explicar. A sensação de desespero e medo que eu sentia agora não era mais sobre o que havia acontecido, mas sobre o que ainda estava por vir. Sabia que não poderia ignorar aquilo. Eu tinha que me preparar. Então, comecei a procurar mais sobre o caboclo. Fui até o único velho que ainda morava nas margens do rio e passei horas ouvindo suas histórias, relatos de pescadores antigos que também haviam encontrado a criatura. Não havia mais como negar. O confronto era inevitável. Na noite seguinte, eu voltei ao rio, decidido a acabar com o pesadelo que me assombrava. A Vila Paraíso ainda parecia tranquila, mas eu sabia que não poderia ignorar o que tinha acontecido. A ideia de que o caboclo do rio ainda me perseguiria, alimentando-se da minha alma, me impulsionava a retornar, a encarar o que mais ninguém se atrevia a enfrentar. Quando cheguei à margem do rio, a ilha estava novamente à vista, envolta pela mesma névoa espessa. Mas agora eu estava preparado. Sabia o que enfrentaria. Não era mais o pescador solitário e cético. A experiência me havia transformado, me dado uma coragem que eu não sabia que possuía. Armado com o conhecimento que adquirira sobre o caboclo, avancei em direção à ilha. O choro não veio imediatamente, mas algo no ar estava diferente. Então ele apareceu. O caboclo do rio, ainda mais imenso e ameaçador, com os olhos ainda mais vermelhos e os dentes expostos em um sorriso cruel. Ele avançou em minha direção, o cheiro de podridão ainda mais forte, quase insuportável. Mas eu não recuei. Eu sabia o que precisava fazer. Lutei com tudo o que tinha. O caboclo se movia rapidamente, suas mãos afiadas tentando me agarrar. Mas eu sabia como me esquivar, como usar as palavras antigas que aprendi com os pescadores mais velhos para afastá-lo. A névoa tornou-se mais densa, quase me cegando, mas minha determinação me manteve firme. Após uma luta desesperada, a criatura desapareceu na neblina, mas antes de sumir, sua voz ecoou, me alertando: "O rio nunca te deixará." E então, tudo ficou em silêncio. Voltei para a vila, mais sábio, mas marcado para sempre por aquilo que vivi. O rio continuava lá, e suas lendas, mais reais do que nunca, me ensinavam que o mal nunca se distancia por completo. Meu nome é Lucília Batista, e esta é uma história que jamais consegui esquecer. Tudo aconteceu no ano de 2003, quando eu tinha 14 anos e morava com meus pais no bairro da Barra, em Avaré, no interior de São Paulo. Nossa casa era simples, de madeira antiga, com janelas que rangiam ao menor sopro do vento. Ficava na beira do rio Paranapanema, um lugar belo durante o dia, mas que à noite parecia esconder segredos que eu não compreendia. Desde pequena, eu ouvia histórias sobre criaturas que habitavam as águas escuras. Pescadores contavam sobre luzes que dançavam sobre a superfície, sobre mãos frias que puxavam os desavisados para o fundo. Mas eu nunca me importei com essas histórias. Achava que eram invenções para assustar crianças e impedir que brincassem perto do rio. Até que comecei a ouvir aquilo. Era uma risada.
No começo, fraca, misturada ao som das folhas balançando e do coachar dos sapos. Pensei que fosse minha imaginação, o vento brincando entre as árvores. Mas, conforme as noites de lua cheia voltavam, o som se tornava mais nítido. Não era uma risada comum. Tinha algo errado nela. Vinha do rio, atravessando a escuridão, como se alguém me chamasse sem usar palavras. Eu tentava ignorar, mas a cada noite o som parecia mais próximo, mais insistente. O riso ecoava nas águas e ressoava dentro de mim. A noite estava imóvel. Nem o vento soprava entre as árvores, nem os sapos coachavam como de costume. Apenas o rio seguia seu curso silencioso, refletindo a luz pálida da lua cheia. Eu me deitei, tentando ignorar aquela inquietação que crescia em meu peito. Mas então ouvi de novo a risada. Desta vez era mais clara, mais próxima. Não era uma ilusão. Ela se misturava ao som das águas, mas vinha de um ponto fixo, como se alguém estivesse ali, esperando. Prendi a respiração. O som carregava algo estranho, algo errado. E então, entre os murmúrios, ouvi meu nome. Meus pelos se arrepiaram. Fiquei imóvel, o coração batendo contra o peito. Talvez fosse o vento. Talvez algum pescador chamando alguém. Mas ninguém me chamaria naquela hora. E, mesmo que chamasse, por que aquela voz parecia vir de dentro da minha própria cabeça? Levantei devagar. Meus pés tocaram o chão frio da casa, e antes que percebesse, já estava atravessando a porta, pisando na terra úmida do quintal. Um chamado silencioso me atraía para a margem do rio. A lua estava alta quando meus olhos encontraram a água. O rio estava calmo, parado demais. Então vi. Um vulto escuro pairava sobre a superfície. Usava um capuz, o rosto oculto pela sombra. Mas mesmo sem ver seu olhar, eu sentia que me observava. O ser ergueu a mão e a voz surgiu, vinda de todas as direções. Lucília. Senti o chão sumir sob meus pés. Minha respiração ficou presa na garganta. Tentei correr, mas meus pés não se moviam. Era como se estivessem presos à terra. A figura deslizou na minha direção, aproximando-se sem esforço, como se o rio fosse apenas um véu fino entre nós. A mão pálida se estendeu mais. Um arrepio gélido percorreu minha espinha e, num desespero cego, reuni todas as forças que ainda me restavam. Dei um passo para trás, depois outro. O feitiço se quebrou. Meu corpo obedeceu e corri. Atravessei o quintal sem olhar para trás, sentindo o peso invisível daquela presença ainda sobre mim. Meu peito ardia. As pernas fraquejavam, mas eu não pararia. Somente quando alcancei a porta de casa, trancando-a atrás de mim, me permiti respirar de novo. O silêncio do lado de fora era absoluto. Mas eu sabia que, do outro lado do rio, algo ainda esperava por mim. O dia amanheceu, mas o frio da noite passada ainda se agarrava a mim. Eu não conseguia esquecer o vulto sobre a água, a voz chamando meu nome, a sensação de paralisia que me dominou. A cada vez que fechava os olhos, via a mão estendida, esperando que eu me aproximasse. Sentei-me à mesa da cozinha, tentando controlar o tremor das mãos. Meus pais conversavam baixo, como se evitassem tocar em qualquer assunto que pudesse me assustar. Mas eu precisava falar. Mãe, minha voz saiu fraca. Eu vi alguma coisa no rio. Minha mãe parou de mexer o café. Seus dedos apertaram a colher com tanta força que os nós ficaram brancos. Ela não me olhou, apenas abaixou a cabeça e continuou mexendo, como se não tivesse ouvido. Era um homem,
Ou algo assim. Continuei sentindo um nó na garganta. Ele me chamou pelo nome. Dessa vez, meu pai levantou os olhos do jornal. Seu olhar foi breve, mas pesado. Havia algo ali, algo que ele conhecia. Você deve ter sonhado, disse ele, virando a página, tentando parecer indiferente. Minha mãe largou a colher sobre o pires e se levantou bruscamente. Saiu da cozinha sem dizer uma palavra. Eu sabia. Eles estavam escondendo algo. Se meus pais não queriam falar, eu só tinha uma opção. Minha avó morava a poucas ruas de distância, em uma casa antiga de madeira que sempre cheirava a ervas secas e velas queimadas. Era uma mulher reservada, de poucas palavras, mas conhecia histórias que ninguém mais ousava contar. Quando cheguei, ela me olhou com a expressão de quem já sabia o que eu ia perguntar. "O que foi que você viu, menina?" Sua voz saiu baixa, arrastada pelo tempo. Engoli em seco antes de responder. Ele me chamou pelo nome e eu não conseguia me mexer. Minha avó suspirou, passando as mãos trêmulas pelo avental. "Faz muito tempo", murmurou. Sentei-me ao seu lado, esperando. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para um ponto distante. Então, finalmente, começou a falar. "Quando eu era criança, houve uma menina que sumiu no rio. Também era noite de lua cheia. Ela saiu de casa depois de ouvir alguém chamá-la, mas nunca voltou. O ar ficou pesado ao meu redor. E o corpo dela?" Minha avó balançou a cabeça lentamente. "Nunca encontraram." Um calafrio percorreu minha espinha. Eu não queria acreditar, mas tudo fazia sentido. O riso, a voz, a figura sobre a água. E se o que aconteceu com aquela menina estivesse prestes a acontecer de novo? Voltei ao rio ao entardecer. A luz alaranjada do sol refletia sobre a água, transformando a paisagem em algo quase acolhedor. Mas eu sabia que a noite traria de volta a escuridão, e com ela, os sussurros. Caminhei devagar até a margem, tentando controlar o medo que ainda me acompanhava desde a última vez. Foi então que notei algo estranho no chão. Pegadas. Pequenas, mais estreitas que as de um adulto. Mas o que me fez prender a respiração não foi o tamanho delas, e sim a direção. Os calcanhares estavam virados para frente, os dedos para trás. O coração disparou. Eu já ouvira sobre isso. Eram as marcas do Curupira, o guardião das matas e das águas, conhecido por enganar e castigar aqueles que ousavam desafiar seus domínios. Mas eu não havia feito nada para provocá-lo. Então, por que ele me chamava? Me ajoelhei tocando a terra úmida ao redor das pegadas. Elas eram recentes. Engoli em seco. Cada noite que passava, o chamado ficava mais próximo. O riso, antes distante, agora parecia ecoar dentro de mim. Como se algo esperasse apenas que eu desse mais um passo. O vento soprou entre as árvores, mas o som que ouvi não era o vento, era a risada atrás de mim. Eu precisava saber o que queria de mim. A risada continuava me rondando cada vez mais perto. As pegadas invertidas na margem do rio eram um aviso. Mas um aviso de quê? Quem estava me chamando? E por quê? Minha avó sempre dizia que espíritos não gostam de se revelar, que escondem sua verdadeira forma atrás de ilusões. Mas havia um jeito de enxergá-los como realmente são. Uma vela e um espelho. Naquela noite saí de casa em silêncio, sentindo o vento frio cortar minha pele. Segurava a vela trêmula em uma mão e o espelho pequeno da minha mãe na outra. O rio me esperava. A água parecia mais escura do que antes, um espelho negro sob a lua.
Fiquei na margem, segurando o espelho diante de mim. Acendi a vela, protegendo a chama com a palma da mão. O fogo dançou, lançando sombras trêmulas na superfície imóvel do rio. Então ele apareceu. O vulto encapuzado se ergueu sobre a água, mais alto do que antes. Sua presença era sufocante. Desta vez, ele não esperou. Começou a deslizar em minha direção. Minha respiração ficou presa na garganta. Levantei o espelho, tentando conter o tremor dos dedos. A vela tremulava, jogando luz sobre a figura. Por um instante nada aconteceu. Então o capuz se ergueu. O que vi refletido não era um rosto humano. Era algo torcido, retorcido. Olhos fundos demais, a pele enrugada como madeira velha, a boca aberta em um sorriso impossível. A vela se apagou. O vulto avançou. A escuridão me envolveu no instante em que a vela se apagou. O vulto encapuzado avançava, e o frio ao meu redor se intensificava como se a própria noite estivesse se fechando sobre mim. Eu tentei me mover, mas meus pés estavam presos, afundando levemente na terra úmida. Foi então que as palavras da minha avó ecoaram na minha mente. O Curupira não leva qualquer um. Ele escolhe aqueles que carregam um segredo. O desespero me apertou o peito. Eu não tinha segredo algum. Tinha. A figura estendeu a mão cada vez mais próxima. O rio começou a borbulhar, como se algo sob a superfície estivesse tentando emergir. Eu não quero ir, gritei. O vulto parou. O ar ao meu redor pareceu hesitar. Na água, um novo reflexo surgiu entre os círculos ondulantes. Não era o do encapuzado, era o de uma menina. Seu rosto era pálido, os olhos fundos e vazios. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Então compreendi. Ela não tinha sido levada. Ela tinha sido marcada. Marcada para levar outros em seu lugar. O ciclo não havia terminado. E se eu não o quebrasse agora, eu seria a próxima. Meu corpo tremia, mas minha voz não podia falhar. Fechei os olhos e recitei a prece que minha avó ensinara, cada palavra rasgando o silêncio da noite. A risada do ser se deformou em um grito rouco. O rio se agitou e a figura encapuzada se contorceu antes de ser puxada para as profundezas. A água ficou escura. O encanto se quebrou. Desde aquela noite, nunca mais pisei na margem do rio. Mas, em toda lua cheia, ainda escuto a risada distante e sei que não é apenas o vento,